Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã. Neste dia, vamos ler a palavra de Deus que está na epístola, na carta de Judas. E Judas é o penúltimo livro da Bíblia, é a última carta, e nós vamos ler esta carta muito abençoadora. Judas diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Judas escreve a sua carta, então, e este Judas aí, ele se apresenta como irmão de Tiago, e de Jesus Cristo ele se apresenta como servo. O título da nossa mensagem de hoje é Por que preciso conhecer Deus melhor? Uma pergunta: por que preciso conhecer Deus melhor? Então, Judas, ele se apresentando assim, como irmão de Tiago e como servo de Jesus Cristo, esta carta nos traz informações importantes. Apesar dela não ser muito utilizada por pastores, vez ou outra algum pastor dá uma passadinha ali para falar sobre a decisão, a briga do corpo de Moisés entre Miguel e Satanás, mas eles não falam muito desta carta. E esta carta tem importância muito grande para nós, para a igreja do Senhor Jesus. Primeiro, que ela foi direcionada aos cristãos verdadeiros. Judas fala claramente na sua carta, mas vamos falar desse Judas. Esse Judas aí, há uma discussão se ele era apóstolo, se ele não era apóstolo, mas ele se apresenta simplesmente assim, irmão de Tiago e servo do Senhor Jesus. Esse Judas, ele estava ali no cenáculo, orando, juntamente com os outros, e ele recebeu ali então porção do Espírito Santo de Deus, ele recebeu ali a presença do Espírito Santo de Deus, e quando teve aquele derramamento do Espírito, ali estava ele, Conhecemos a humildade dele, porque ele se apresentando irmão de Tiago, ele não disse, sou meio irmão de Jesus, de forma alguma. Se apresentando irmão de Tiago, ele mostra uma tremenda humildade, dizendo ser somente irmão de Tiago. Mas de Jesus Cristo, ele mantém a divindade e o senhorio de Cristo. Este Jesus para ele não era meu irmão, este Jesus para ele era Senhor, mestre, era divino na terra, era um enviado de Deus, o Messias de Deus na terra. Então, ele mesmo podendo reclamar grau parentesco, ele não reclamou isso, ele não se apresentou assim, ele não quis se exaltar dizendo, olha, quem está falando com vocês é um irmão do Senhor Jesus. De forma alguma ele fez isso. Então ele nos traz um sentimento bom de humildade, de tranquilidade no falar. E isso ele passa para nós que devemos ser assim, devemos ser humildes, por mais conhecimento que você esteja, por mais alto que seja o teu grau, eu preciso ser humilde, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Não precisamos nos exaltar. A Bíblia diz que aquele que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, será exaltado no tempo próprio. Então, é Deus quem te exalta, é Deus quem te levanta, é Deus quem faz o teu nome conhecido, se assim necessário for. Mas o mais importante é guardarmos esta humildade em nós, em nossos corações, para que nós possamos crescer no Senhor, crescer na graça e no conhecimento. E ali estava, então, este Judas, crescendo na graça, buscando a Deus, orando a Deus, falando com Deus, juntamente com os outros ali, discípulos e apóstolos, que estavam ali no cenáculo orando. E foram dias de oração. Tem muita gente falando, e é bom falar desse movimento que está tendo em uma universidade dos Estados Unidos da América, e muita gente indo para lá. Mas essa porção do Espírito Santo de Deus, esse derramamento do Espírito, essa unção de Deus, pode chegar na tua casa, na tua igreja, na tua vida, na tua escola, na tua cidade. Basta você se colocar aos pés de Jesus. Basta você se colocar
orando a Deus, buscando a Deus, entregando a sua vida a Deus, jejuando e orando, santificando a sua vida. E Deus faz isso em qualquer parte do mundo onde ele for buscado e exaltado, onde o seu nome for enaltecido e honrado e amado. Então Deus pode fazer isso onde você está, mas não é um segundo de oração, não é um minuto de oração. A vida de oração tem que ser constante, devemos orar sem cessar, em todo o tempo, buscando e orando a Deus. Glória a Deus, porque Judas escreve a sua carta para as pessoas que estavam de perto e para os cristãos de longe, mas ele escreve a sua carta para os cristãos verdadeiros. Ele diz: eu escrevo para aqueles que são amados por Deus e escolhidos por ele. Quem são os amados de Deus? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então os amados de Deus são aqueles que receberam este amor de Deus dando o seu Filho Jesus e creram nele e se tornaram cristãos e foram escolhidos para representantes de Deus na terra, os verdadeiros embaixadores de Deus na terra, que é a igreja do Senhor Jesus. Então Judas, ele está escrevendo justamente para os de perto e para os de longe, que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, os cristãos de verdade. Aqui não se trata de voluntários, né? Aqui não se trata de aventureiros, aqui trata de cristãos de verdade, pessoas que buscam a Deus, que querem a Deus, que querem aprender de Deus. E ele deseja o seguinte, a tríplice bênção. Ele deseja a misericórdia, a paz e o amor, e diz, e que isto, nessas três coisas, vos sejam multiplicadas. Glória a Deus por isso, porque nós precisamos da misericórdia de Deus. Não é? A misericórdia é a bondade de Deus. Quando nós não merecemos, Deus é bom para conosco. Quando nós não fizemos nada por merecer, Deus é bom para conosco. Então Judas está dizendo que esta bondade seja multiplicada entre vós, os cristãos verdadeiros, os escolhidos de Deus, os amados por Deus. Vocês precisam não só de misericórdia, vocês precisam também da paz de Deus, porque sendo amado por Deus, vocês precisam dessa paz para receber conforto e segurança. Paz nos traz segurança, paz nos traz conforto, paz nos traz harmonia. Precisamos desta paz e depois da misericórdia e da paz de Deus, você precisa também do amor. O amor te faz sentir-se amado por Deus e amando-o de volta, querendo fazer o melhor de volta para Deus. E Judas fala exatamente isso, que a misericórdia, que a paz e que o amor não seja em quantidade mínima, mas que vos sejam multiplicados. Esse sentimento que Judas quis que nós tenhamos, né, de misericórdia, graça e paz, nós só buscaremos se fizermos como a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, e a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz, se buscarmos conhecer Deus melhor. Então, há uma necessidade, porque é preciso conhecer Deus melhor, o título da nossa mensagem, para que tenhamos esta tríplice bênção multiplicada em nós. A misericórdia, a paz e o amor de Deus. Mas precisamos conhecer Deus melhor. Conhecendo Deus melhor, teremos mais firmeza, teremos mais determinação. O apóstolo Paulo disse assim, olha, em Filipenses, ele diz, se eu estando perto de vocês ou longe, aconteça o que acontecer comigo, eu quero receber boas notícias de vocês, de que vocês estão unânimes em um grande propósito, em anunciar o evangelho da salvação. Então, nós, os cristãos, precisamos destas três coisas para pregarmos o evangelho unanimemente, amando mutuamente, vivendo esse amor de Deus em nós e falarmos para aqueles que ainda não creram no poder do evangelho, que é a transformação, a salvação de Deus para todo aquele que crê, que eles podem aceitar esta palavra. Judas disse, olha, eu fiz isso, eu além de estar com Jesus Cristo, eu além de estar com os meus irmãos ali, os apóstolos, os discípulos, eu busquei diligentemente estudar mais o assunto. Se você quer crescer no Senhor,
estude os assuntos, estude Deus. É necessário que você estude Deus, que você busque informação dele. Se você quer crescer na graça, você precisa buscar a Deus em oração, não só informação, não só leitura, mas informação para ele revelar os seus segredos para você. Quando você se tornar íntimo de Deus, ele revelará os segredos dele para você, e você então crescerá não só na graça, mas no conhecimento também diante de Deus, e poderá passar esse conhecimento de Deus aos homens. Então, nós precisamos desse crescimento para sermos melhores para ele e para termos o melhor de Deus em nós. Pedro diz que nós precisamos, em sua carta, conhecer Deus a cada dia melhor e melhor. Então precisamos seguir, melhorando o nosso conhecimento em Deus, buscando a Deus, estudando, vendo os estudos, Você pode ir nos vídeos passados que você vai aprender muita coisa de Deus. E se você buscar a Deus, ele se revelará a você e você saberá o porquê que você precisa conhecer Deus de perto, Deus bem dentro de você, para ter a revelação íntima dele em você. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Rivo Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.